talvez isso acabou de início da minha parte, mas a minha geração não conhecia o documentário. E jamais foi exibido um documentário aqui em João Pessoa, na minha época de adolescente. Eu digo, qualquer um. A gente tem, a nível paraibano, vamos dizer assim, um expoente muito interessante que é o Linduarte Noronha, né? O Linduarte, ele abriu as portas para muito do que se poderia conhecer sobre cinema aqui na Paraíba, com Aruanda principalmente. Depois do Linduarte, do Aruanda, perdão, ele realizou o primeiro longa-metragem paraibano, autenticamente paraibano, realizado no sertão da Paraíba, na cidade de Pombal, que chama-se O Salário da Morte. E esse filme ficou muito, vamos dizer, arraigado para essa cultura de produção audiovisual durante esse período. Surgiram outros cineastas da velha guarda, Manfredo Caldas, e assim por diante, que fizeram um trabalho considerável em matéria de audiovisual naquela época. Só que, infelizmente, posso dizer para você que a partir dos anos 80, isso foi sumindo, foi desaparecendo até o ponto de nós não termos mais produção audiovisual aqui na cidade por quase 10 anos. Já vim de uma formação de casa, sempre tive uma casa, um lar, onde eu tive muito acesso à cultura e à arte. Sempre fui muito próximo de tudo isso, pelo fato de ter uma avó atriz, ter um pai educador, onde cresci dentro das rodas de debate de professores, colégios, artistas, entre outras coisas. Então, desde muito cedo eu sabia o que era arte e tinha contato com o audiovisual. Meu primeiro filme, assim, que eu acho que tenho como filme de cabeceira é O Macho de Oz, que eu acho fantástico. E daí já tinha uma veia muito forte de acesso ao cinema brasileiro através da minha avó, onde eu tinha visto muitas coisas, do Glauber Rocha, do Luiz Ganzella, do próprio Zé do Caixão. E daí já despertou desde criança o interesse em poder produzir filmes. Eu lembro que na infância, quando eu ia brincar com os bonequinhos, todo brincou com o bonequinho de carrinho, eu construí storyboard das histórias para saber como se desenrolar minhas histórias. E depois fazia daquele cinema que você colocava a vela e ficava projetando na parede. Então era o meu primeiro contato em tentar produzir audiovisual, fazer. Então, quando eu pude ter acesso a primeira vez a pegar uma câmera e contar essa história, foi o que eu disse que eu quero fazer, cinema para a vida toda. Campina Grande, ela tinha, historicamente, em vias do cineclubismo, já foi bem pungente na década de 70 e início da década de 80. O movimento cineclubista até razoável para o tamanho da cidade. Só que depois ele começou a morrer junto com os cineclubes. A gente tinha um cineclube interessantíssimo chamado Humberto Mauro aqui na cidade e infelizmente fechou. Mas eu comecei a frequentar um cineclube chamado Machado Bittencourt, que é o nome de um realizador audiovisual da cidade no período das décadas de 70, 80 e início das décadas de 90. E comecei a me interessar um pouco mais para o cinema. Algumas obras que eu não tinha acesso, Kurosawa, Ozu no Oriente, Bergman na Escandinávia, assim por diante, me chamaram bastante atenção, mas infelizmente a gente não tinha acesso a obras recentes do restante do mundo, a gente ficava um pouco preso aos clássicos, né? Mas mesmo assim eu me interessei de uma maneira tão ímpar que eu acabei montando um cineclube. E isso por volta de 2002, 2003, junto à universidade. Eu já era aluno junto à universidade e a ADUF, que é a Associação de Docentes da Universidade Federal daqui de Campina Grande, me deram um apoio e eu montei um cineclube que infelizmente só durou 2 anos e 4 meses. Mas já foi um tempo suficientemente relativo para que a gente começasse a montar um público para cineclubes. Paramos em matéria de cineclubismo aqui na cidade por cerca de uns 2 ou 3 anos. E aí um outro cineclube surgiu chamado Mário Peixoto, que foi o cineclube que abriu as portas para uma cinematografia diferente, vamos dizer assim, premiada a nível mundial, como a iraniana, como a coreana e assim por diante. Então fez com que a gente visse outras coisas além dos clássicos, tão vistos aí a nível mundial. Nós temos uma universidade em que ela tem um modelo que é do ensino, da pesquisa e da extensão,
bem estabelecida como sendo esses 3 pilares. O tempo, e mesmo no princípio, ou nos princípios da universidade, você vai encontrar sempre a questão da cultura, das artes. Mas a universidade brasileira ela não assume essa dimensão, ou esse, como um pilar, também fazendo parte desses outros 3 que estão bem definidos nos estatutos e nos regimentos e na própria Constituição. E nós percebemos que tinha no curso de comunicação social um curta e um jovem, um grupo de estudantes que realizavam um trabalho belíssimo, premiadíssimo e que não valia para ser o seu trabalho de conclusão de curso. Então, nós dissemos que alguma coisa está errada nesse projeto. Eu sou André da Costa Pinto, sou realizador audiovisual, tenho 25 anos. E minha trajetória com audiovisual começou desde o momento que eu cheguei a Campina Grande. Eu sou de uma cidade de interior chamada Barra de São Miguel, interiorzão da Paraíba, cerca de 6 mil habitantes da cidade. E de lá vim a Campina Grande fazer faculdade de jornalismo. Entrando na faculdade de jornalismo, vi a oportunidade de rodar meu primeiro curta através de um edital do Ministério da Cultura chamado Revelando os Brasis. E esse edital, eu volto às minhas origens para contar histórias da minha terra, que era Barra de São Miguel, e foi rodado o curta chamado A Encomenda do Bicho Medonho. Foi meu primeiro curta a ser rodado, e ele tem toda uma peculiaridade, porque ele trazia a primeira vez minha cidade para o Brasil. Era a primeira vez que eu contava uma história que era da minha cidade, onde está todas as minhas raízes, onde está toda a minha essência, e contava a história de uma figura bem peculiar na minha infância, que era o seu Davi Barbeiro, que produzia peças em madeira a partir de um sonho que ele tinha com o bicho medonho. E desde os 7 anos de idade que se martelava na minha cabeça, martelava. Quando eu fiz 16 anos, eu tive a oportunidade de contar isso no meu primeiro curta. E essa história veio se transformar em cinema. Uma noite tive um sonho, que não foi sonho bonito. Quando acordei foi aflito, além de aflito, tristonho. Sonhei que um bicho medonho havia me encorrentado. Depois de ter me algemado, me disse o bicho valente, faça de um pau 3 correntes, mas deixe tudo encangado. Acordei e senti medo. Parecia ver o dragão. Me batia o coração em frente àquele torpedo. Eu, duro como um rochedo, não queria ser mandado. Sem nada ter acertado, sem entender, sem saber, danado não é fazer, é deixar tudo encangado. Passei mais de uma semana pensando na tal corrente,
Depois me caiu na mente, eu fui e cortei uma emburana. Passei a serra e a plana, fiz um pauzinho bem quadrado. Depois risquei com cuidado, medido a metro e compasso. Olha agora como faço e deixo tudo encangado. Aí pego essa faquinha, que parece niquelada, é muito bem afiada e tem a ponta bem fininha. E eu com essa pontinha cortei onde era arriscado, depois com todo cuidado, tirei o cavaco que sobra, dei acabamento à obra e deixei tudo encangado. Fiz com todo capricho, para pagar a promessa, mostrei como fiz a peça, como risco, corto e lixo. Nunca mais eu vi o bicho, queria ver o danado, para ver se foi aprovado e mostrar-lhe a encomenda, para ver que não tem emenda e que está tudo encangado.